Olá, amados, tudo bem? Pastor Tiago, mais uma vez aí com o canal Teologia e Verdades. E hoje eu gostaria de falar sobre arrebatamento. Afinal de contas, quando será o arrebatamento? Será que existe um dia definido para sabermos quando será o arrebatamento? É bem verdade que muitos, durante a história do cristianismo, a história da humanidade, muitos já tentaram marcar esta data. Muitas seitas e muitos falsos profetas já apontaram para dias que possivelmente iria acontecer o arrebatamento. E sabemos que todas estas vezes estas previsões, né, essas predições falharam, porque o Senhor Jesus, ele de fato ainda não voltou, ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. E ainda nos dias de hoje nós vemos aí alguns falsos profetas, alguns que querem, vamos dizer, mostrar que conhecem muito a palavra de Deus e muitas vezes se arrogam de profetas e eles então predizem que será tal dia, que será tal hora, mas não acontece. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que tem como sabermos o dia do arrebatamento? Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Conto com a sua participação até o final do vídeo. E se gostar, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gostaria que soubesse um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá! Querido, estamos aí então falando agora sobre arrebatamento. E aí, afinal de contas, quando será o arrebatamento? Será que a Bíblia ela faz menção do dia em que será o arrebatamento? No texto sagrado de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos 15, 16 e 17, é o local bíblico aonde se encontra, vamos dizer assim, onde aponta a Bíblia para o arrebatamento. Então, vamos ler o texto e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua voz de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Aqui está esta palavra, que é a palavra harpazo, que significa pegar, levar por força, arrebatar. Então, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, queridos, será que nós conseguimos identificar qual será o dia do arrebatamento? Ora, biblicamente, podemos sim identificar o dia do arrebatamento, e é sobre isto que nós vamos afirmar neste dia, o dia do arrebatamento. Então, aqui o texto sagrado diz o seguinte, versículo 16: portanto,
o mesmo Senhor, está falando do Senhor Jesus Cristo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, o Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Então aqui o texto sagrado está falando sobre o momento da ressurreição. Olha só. Então, quando o Senhor Jesus ele vier, nesse momento, os mortos ressuscitarão primeiro. Diz ainda, versículo 17: depois nós, os que estivermos, ou os que ficarmos, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ora, está dizendo juntamente com quem? Com os mortos que ressuscitarão. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. E aqui está dizendo que nós seremos arrebatados juntamente com eles. Ora, então aqui, queridos, é muito claro e evidente que o arrebatamento ele será junto com a ressurreição. Então, haverá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento será neste momento. Agora, será que a Bíblia ela diz quando será a ressurreição dos mortos? Então, nós vamos ver um pouco sobre a ressurreição. Vamos ver se a gente encontra o dia da ressurreição na Bíblia. Bom, em João, capítulo 6, versículo 39, o Senhor Jesus ele diz, só um momento. João 6, 39, o texto sagrado diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja só. Então, aqui é uma chave bíblica. Está dizendo que aqueles que são de Cristo, que pertencem ao Senhor Jesus, aqueles que o Pai deu ao Senhor, o Senhor Jesus mesmo, ele está dizendo: eu o ressuscitarei no último dia. Então, queridos, eu pergunto, quando será a ressurreição? No último dia. Vamos para outro texto, João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez falando que a ressurreição ela é no último dia. João, capítulo 6, versículo 44, outro texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, queridos, mais uma vez, a palavra está dizendo que a ressurreição ela é no último dia. Eu pergunto, se a ressurreição ela é no último dia, o que vem depois do último dia? Não vem mais nada. O último dia, ele é o dia final. Então, como que algumas pessoas dizem que haverá uma ressurreição antes do juízo final? Uma ressurreição antes do arrebatamento? Ou uma ressurreição antes da grande tribulação? Não é possível, porque a própria palavra está dizendo que a ressurreição ela é no último dia. Diz ainda, João 6,54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Agora, mais um texto, agora é de João, capítulo 11, versículo 23, quando Lázaro ele estava morto, o Senhor Jesus ele foi até as irmãs de Lázaro e também a Lázaro para o ressuscitar.
E lá é interessante que o Senhor Jesus ele fala para a Marta e Maria, né, para as irmãs, e aqui diz assim, versículo 23, declarou-lhe Jesus, o teu irmão há de ressurgir. Aí no versículo 24 ela diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ora, aqui, queridos, fica evidente que a doutrina da ressurreição no último dia já era uma doutrina muito comum entre os cristãos, entre aqueles que estavam agora caminhando com Jesus. Possivelmente o Senhor Jesus já havia ensinado a Marta, Maria e a todos aqueles que estavam ali que haveria uma ressurreição e que a ressurreição seria no último dia. E quando Jesus então ele chega para ressuscitar Lázaro, Marta ela diz: "Tá, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar". Mas Jesus não estava falando da última, né, da ressurreição que todos nós vamos receber ou vamos passar por ela. Mas ali Jesus estava dizendo, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ou seja, Jesus estava dizendo para ela, eu posso ressuscitar quem eu quiser agora. E ele então faz isso. Glória a Deus. Então, queridos, voltando à questão do dia da ressurreição. Então, é muito claro biblicamente que a ressurreição ela será no último dia. Agora, vamos voltar então para o texto de Tessalonicenses, capítulo 4. Então diz aqui, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nesse momento em que o Senhor Jesus vier, haverá então a ressurreição. Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Então, ou seja, nesse momento em que houver a ressurreição, acontece também o arrebatamento. O arrebatamento é tão somente o momento em que aqueles que creem em Jesus, na volta de Jesus, e esses que creem em Jesus estiverem vivos, eles então vão reaver um corpo, vão receber um corpo glorificado, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que será num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, quando tocar a última trombeta, queridos, então nós iremos ressuscitar. Se estivermos mortos ou se nós estivermos vivos, nós iremos ser arrebatados juntamente com aqueles que estiverem ressuscitando. Então, aqui o texto diz assim, que nós não precederemos os que dormem. O que significa isso? O arrebatamento ele não acontece antes da ressurreição. Não. Será um momento junto, o arrebatamento juntamente com a ressurreição. Amém? Então, queridos, esta questão de quando será o arrebatamento, com certeza ela é vamos dizer, uma questão até mesmo muito polêmica, não é verdade? Porém, o entendimento para esta verdade não é tão complicado assim. Olha só, o dia do arrebatamento, o arrebatamento da igreja será no dia da ressurreição. Então, arrebatamento e ressurreição acontecem no mesmo dia. E quando será a ressurreição? No último dia. Ora, se a ressurreição é no último dia, o arrebatamento também será
no último dia. Amém? Queridos, por hoje é só. Eu gostaria de deixar vamos dizer assim, esta palavra com os amados. E eu quero dizer também que eu vou fazer mais vídeos pequenos para podermos ir falando sobre esses assuntos, ok? E olha, nós temos que ser bíblicos. Tudo que nós dizemos, né, tem que estar na Bíblia. Não aceite se não estiver na Bíblia, porque tem muita gente que fala muita coisa, mas coisas que não estão realmente nas Sagradas Escrituras. Então, queridos, fica aí essa palavra com os amados. O arrebatamento, ele é no último dia. Então, queridos, não espere um arrebatamento antes da grande tribulação. Isso não vai acontecer. Não tem como, porque o arrebatamento é no último dia. Que Deus abençoe a cada um de nós. Um abraço. Fique na